Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila Marques e a aula de hoje é destinada especialmente para os meus alunos de Teoria Geral do Direito Civil e a aula é sobre LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aqui eu quero ressaltar para vocês que a LINDB substituiu a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Então, antes nós tínhamos o Decreto-Lei 4657 de 1942 e agora nós temos a Lei 12.376 de 30 de dezembro de 2010, já está ficando antiga também, bastante antiga. E vejam, apesar de uma posição topográfica, digamos assim, geográfica, preliminar ao Código Civil, como uma norma anexa do Código Civil, já naquela época, né, a antiga lei também já era uma norma de sobredireito e não apenas de direito privado. Então, a LINDB, pessoal, ela não faz, assim como a LIC também, não fazia parte do Código Civil, tá? Ela é uma lei anexa e originalmente a antiga LINDB foi publicada, né, em conjunto com o Código Civil para facilitar a sua aplicação, certo? E vejam só, a LINDB, pessoal, já no seu artigo 1º, trata da legislação, que é a principal fonte do direito, pois o nosso sistema é o sistema de civil law. E apesar da importância, né, da súmula vinculante trazida ali com a Emenda Constitucional 45 de 2004, apesar da valorização dos precedentes com o CPC de 2015, a lei continua sendo a fonte primária. Não única, não exclusiva, mas a fonte primária e a principal fonte do direito brasileiro. Estamos no sistema de civil law. E o artigo 1º prescreve o seguinte: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país em 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, se não houver nenhuma disposição em sentido contrário, com outro prazo, né, a lei, né, começa a vigorar em todo o país em 45 dias, né, o tempo ali de vacatio legis, né? E vejam que o Código de Processo Civil de 2015 teve o tempo de 1 ano, né, para entrar em vigor. Aqui, no caso, o artigo 1º da LINDB, né, prescreve que este tempo ele será de 45 dias, quando não houver disposição em sentido contrário. Além disso, pessoal, gostaria de falar aqui também, mencionar para vocês o artigo 8º, parágrafo 1º, de uma outra lei, da Lei Complementar, perdão, número 95 de 1998. Esse artigo 8º, especialmente seu parágrafo 1º, nos diz o seguinte: a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral, certo? Então, vejam, a lei entra em vigor ainda que a data final seja feriado ou fim de semana. Importante isso também, certo? Além disso, pessoal, vejam, importa a gente ressaltar aqui, né, que para a validade da lei são necessárias algumas fases. A fase de elaboração, de promulgação, a fase de publicação, certo? E no artigo 1º, parágrafo único, nós temos a seguinte disposição, isso da LINDB mesmo, viu? Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, vejam aqui a importância desse dispositivo, porque, é claro, o legislador pressupôs que nos estados estrangeiros que eventualmente possam reconhecer a obrigatoriedade da lei brasileira, aí, é claro, né, nós teríamos um tempo maior para conhecimento e, né, validade real desta lei, certo? E vejam, né, existe uma espécie de norma corretiva para afastar equívocos relevantes cometidos pelo legislador. Deem uma olhada no artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB, que diz: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinada à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começará a correr da nova publicação. Importante isso também, né? Essa correção, essa norma corretiva. E o artigo 2º trata do princípio da continuidade da lei, dizendo: não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, ou a lei diz expressamente, né, que possui vigência temporária, senão ela vai
e, claro, vigorará, né, vai ficar em vigor até que outra lei a revogue ou outra lei a modifique. Lembrando que lei posterior revoga a lei anterior quando expressamente assim o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria sobre a qual tratava a lei anterior, pessoal, importante também. E nós temos algumas espécies de revogação da lei. Uma é a revogação expressa ou chamada de via direta, né? Revogação por via direta, que é a situação em que a lei nova taxativamente declara, revogada a lei anterior ou aponta os dispositivos revogados. E aqui, mais uma vez, vamos nos valer ali da Lei Complementar 95 de 1998, no seu artigo 9º, que prescreve o seguinte: a cláusula de revogação deverá enumerar expressamente as leis ou disposições legais revogadas. E, além disso, lembrando aqui a questão das leis especiais anteriores, né, devem ser analisadas caso a caso, aquela lei que é mais específica. E além disso, pessoal, revogação tácita ou por via oblíqua, que é outra forma de revogação da lei. É uma situação em que a lei posterior é incompatível com a anterior, não havendo previsão expressa no texto, né, de lei a respeito da sua revogação. Assim, a exemplo da lei de divórcio, que é a lei número 6.515 de 73, que foi uma lei incorporada pelo atual Código Civil, permanecendo em vigor os seus preceitos, digamos assim, processuais, né? Ou seja, conclui-se pela revogação parcial desta lei, e uma revogação parcial por via oblíqua, ou uma revogação parcial tácita, certo? Porque uma parte dela, claro, que é incompatível, foi revogada pelo Código Civil. Tá certo, pessoal? Além disso, vejam, ainda sobre revogação da lei, o artigo 2º, parágrafo 3º, afasta a possibilidade de a lei revogada anteriormente repristinar, salvo disposição expressa, né, em lei em sentido contrário. E o que seria esse efeito repristinatório? Uma lei revogada volta a valer quando a sua lei revogadora é revogada, certo? Então, veja, confuso mesmo, né? Uma lei revogada volta a valer quando a sua lei revogadora é revogada, certo? E vejam, não há efeito repristinatório automático. Então, aqui nesse caso, se a lei que revogou, se a lei B que revogou a lei A, né, é revogada, então a lei A volta a ter vigência, certo? Mas vejam, neste caso, esse efeito repristinatório, ele não pode ser automático, né? Então, o artigo 2º, parágrafo 3º, afasta justamente essa disposição. Além disso, é importante, né, nós termos em mente que esse efeito só ocorre quando houver disposição, então, expressa na lei, ou quando a lei revogadora for declarada inconstitucional também, né? Ou ainda quando for concedida a suspensão cautelar, da eficácia dessa norma que foi impugnada, certo? Além disso, pessoal, né, cito aqui o professor Flávio Tartucci, obra que eu gosto bastante, enfim, livro de direito civil que eu gosto bastante, sobre as características da lei, né? Ele vai dizer generalidade, ou seja, a lei é dirigida a todos os cidadãos, né, o que seria um efeito erga omnes para todos, evidentemente. A lei também possui uma segunda característica, que é a característica de imperatividade, que impõe deveres e condutas para os membros da coletividade. Uma terceira característica, que é a de permanência, que perdura, né, até que seja revogada por outra ou perca a sua eficácia, né? E uma quinta característica, competência, deve emanar de autoridade competente, a lei, evidentemente, né? Com respeito, então, ao processo legislativo, artigo 60 ali, enfim, todos os dispositivos constitucionais, inclusive. E, por fim, os autores colocam também uma característica que se diz autorizante, ou seja, a norma autoriza ou não determinada conduta. Então, as características da lei seriam generalidade, imperatividade, permanência, competência, né? E essa característica autorizante também estaria presente, certo? Além disso, pessoal, o princípio da obrigatoriedade da norma. Isso está disposto lá no artigo 3º. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Esse princípio não é um princípio absoluto, existe um abrandamento, por exemplo, no Código Civil de 2002, lá no artigo 139,
inciso 3º, quando se trata de erro substancial, por exemplo, né? O dispositivo vai dizer: o erro é substancial quando, inciso 3º, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Então, por exemplo, mas vejam, aqui, salvo exceções expressas, ninguém pode, então, se excusar de cumprir a lei, alegando que não conhece a lei, né? Princípio da obrigatoriedade da norma. Além disso, pessoal, aqui é importante nós termos em mente que a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela traz formas de integração da norma jurídica. E essas formas de integração, elas são utilizadas quando existem lacunas, né? O que seriam essas lacunas, né? Vejam, seria a inexistência, né? A ausência de legislação para aquele caso concreto. E aí, o artigo 140 do CPC de 2015 nos diz o seguinte: o juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Importantíssimo esse dispositivo, né? O juiz não pode se eximir de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Então, é claro, se o juiz não pode se eximir de, né, proferir a decisão, então vejam, há que se existir meios integrativos, formas de integração da norma jurídica, caso, né, exista lacuna legal, certo? Então vejam, pessoal, existem algumas espécies de lacunas colocadas pela doutrina. Segundo a professora Marilena Diniz, por exemplo, outra autora que eu, né, enfim, também gosto, né, nos diz o seguinte, ela nos diz o seguinte: existe a lacuna normativa, que é a ausência total de norma prevista para um determinado caso concreto. Existe uma lacuna chamada ontológica, que é a presença de norma para o caso concreto, porém, sem eficácia social. A lacuna axiológica, que é a presença de norma para o caso concreto, mas com aplicação injusta ou insatisfatória. A lacuna de conflito ou antinomia, que é o choque de duas ou mais normas válidas, né? Então, essa classificação doutrinária, né, sobre as espécies de lacunas. E agora sim, formas de integração da norma jurídica, né? Quando há lacuna, então existem formas de integração. E aí nós destacamos os artigos 4º e 5º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é objeto desta aula. O artigo 4º prescreve: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. E artigo 5º: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, certo? Então, vejam, aqui há que se seguir uma ordem necessariamente. Lembrem da eficácia imediata dos princípios, da constitucionalização, do fenômeno de constitucionalização do direito civil, enfim, né, desse resgate de obediência à Constituição, etc., né? E existe aqui uma série de questões relacionadas a cada uma dessas formas de integração. Vejam, analogia em primeiro lugar, pessoal. Analogia é a aplicação de uma norma próxima ou um conjunto de normas próximas. Não havendo, né, uma norma prevista para um determinado caso concreto, então nós fazemos analogia com uma norma próxima prevista para um outro determinado caso concreto. Exemplo, artigo 499 do Código Civil, que também se aplica, então, aos companheiros e não só ao caso dos cônjuges. Deem uma olhada lá no 499. E nós podemos falar, né, em algumas espécies de analogia. Analogia legal, que é a aplicação de uma norma próxima, e analogia jurídica, por exemplo, que é a aplicação de um conjunto de normas próximas, como no caso da aplicação de regras da ação reivindicatória, que em tese discute propriedade, né, para uma ação de emissão na posse, por exemplo, tá? Aqui precisamos diferenciar também a analogia de interpretação extensiva e ainda, né, normas de exceção que não admitem analogia. Normas de exceção são normas de exceção. Elas não vão aplicadas a casos excepcionais, então elas não vão admitir analogia, certo? Além disso, pessoal, vamos para a segunda forma de integração de lacunas, que são os costumes.
E em determinadas áreas do direito, como no direito internacional privado, por exemplo, o costume acaba sendo muito relevante. Mas costume não é o costume da minha casa, o costume do fulano, do ciclano, não. Costumes, eles são práticas reiteradas com conteúdo lícito e também importância, pertinência jurídica, né? Então, costumes, para ser considerado um costume neste formato, né, para ser considerado um costume que vai, então, integrar, né, aí essa lacuna, fazer essa norma de integração, digamos assim, aí, neste caso, é necessário que o costume seja reiterado, que a prática desse costume seja reiterada, que o conteúdo desse costume seja lícito, portanto, e que possua importância jurídica, certo? Aqui, pessoal, é importante lembrar alguns dispositivos que citam costumes, tá? O artigo 13 do Código Civil, deem uma olhada, né, o que vai tratar das questões médicas de atos de disposição do próprio corpo, o artigo 187 do Código Civil também, né, que vai falar também de questões de costumes, enfim, deem uma olhada nos dois dispositivos. Além disso, também existe uma classificação doutrinária, costume segundo a lei, secundum legem, né, quando há referência expressa aos costumes no texto legal, que é justamente esse caso do artigo 13 e também do artigo 187, ambos do Código Civil de 2002, porque fazem menção expressa, né, a costumes, né, aos bons costumes ali no caso, né, então não há exatamente uma integração, uma subsunção, né, porque já existe uma norma que trata dessa questão dos costumes. Além disso, existem, né, costumes, perdão, na falta da lei praeter legem, né, que é um costume integrativo, então, portanto, né, ao pé da letra, ou seja, um costume integrativo na omissão da lei, como o reconhecimento da validade do cheque pós-datado ou pré-datado, conforme a súmula 370 do STJ, né? É um exemplo clássico aqui da doutrina. Além disso, costumes contra a lei, contra a legem, a aplicação do costume contraria a lei, né? Não é admitido, mas se a lei estiver em desuso, aí sim, é claro, é discutível, tá? E, claro, pessoal, existem requisitos para a aplicação dos costumes como fonte do direito. Continuidade desse costume, uniformidade, diuturnidade, ou seja, longa duração desse costume, moralidade, obrigatoriedade, enfim. Esse costume, portanto, para ser utilizado como fonte integrativa do direito, ele deve estar arraigado na consciência popular, certo? E aí partimos para o terceiro item aqui de integração, de norma integrativa, digamos assim, integração do direito, em caso, né, fonte integrativa, em caso de lacuna, em caso de inexistência, de ausência de legislação para aquele caso concreto. Vejam, são os princípios gerais de direito. E aqui é importante a gente trazer o conceito do professor Miguel Reale, que nos diz: os princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional. Isto é, como pressupostos exigidos pela necessidade da pesquisa e da praxis, fecham aspas. E aí, pessoal, né, além disso, né, trazemos também aqui outros conceitos, como, por exemplo, a professora Marilena Diniz vai dizer: os princípios são cânones que não foram ditados explicitamente pelo elaborador da norma, mas que estão contidos de forma imanente no ordenamento jurídico. Observa Janot que os princípios não têm existência própria, estão íncitos no sistema, mas é o juiz que, ao descobri-los, lhes dá força e vida. Esses princípios que servem de base para preencher lacunas não podem opor-se às disposições do ordenamento jurídico, pois devem fundar-se na natureza do sistema jurídico, que deve apresentar-se como um organismo lógico capaz de conter uma solução para o caso duvidoso. Fecham aspas. E ainda, se seguirmos aqui o conceito do professor Nelson Neri e da professora Rosa Neri, princípios gerais de direito são regras de conduta que norteiam o juiz na interpretação da norma, do ato ou do negócio jurídico. Os princípios gerais de direito não se encontram positivados no sistema normativo. Eles são regras estativas que carecem de concreção. Tem como função principal auxiliar o juiz no preenchimento de lacunas. Importante também. E aí, pessoal, a gente tem que lembrar que quando falamos de princípios gerais do direito, estamos falando de um princípio, né, ali do fim social da norma, certo? O artigo 5º da LINDB, repitamos aqui, né?
diz, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. E ao aplicar a lei, então, o juiz deve ser guiado pela sua função ou fim social, né, da lei, ou seja, né, pelo objetivo de se alcançar a pacificação social. Então, os princípios gerais de direito, muitos autores vão dizer que eles também são critérios hermenêuticos. E claro, né, aqui nós precisamos lembrar que os princípios gerais de direito são formas integradoras da norma desde o direito romano. E alguns princípios que foram expostos, né, no direito romano nessa época são invocados até hoje, como, por exemplo, o honest vivere, né, o viver honestamente, também o alterum non ledere, não lesar a ninguém, o sum quic tribuere, dar a cada um que é seu, e por aí vai, certo? São princípios invocados até hoje. E além disso, pessoal, aqui vamos para uma outra norma de integração, que é a equidade, né? Vejam, uma outra espécie de integração. No sistema contemporâneo, né, do direito, vejam, a equidade deve ser considerada como uma fonte, digamos assim, informal ou até mesmo indireta do direito, né? E alguns autores conceituam como o uso do bom senso, a justiça no caso do caso particular, mediante adaptação razoável da lei ao caso concreto. Aqui também me aproveito de uma citação, perdão, dos professores Pablo Stouze e Rodolfo Pamplona, né, que dizem: o julgamento por equidade é tido em casos excepcionais como fonte do direito, quando a própria lei atribui ao juiz a possibilidade de julgar conforme os seus ditames. E ainda, pessoal, a equidade, ela pode ser classificada como equidade legal, né? E nesse sentido, a aplicação estará prevista no próprio texto legal, como a exemplo do artigo 423 do Código Civil de 2002, que estabelece a redução equitativa da multa ou cláusula como um dever do magistrado. A equidade pode ser uma equidade judicial, que nos diz, né, quando a lei determina que o magistrado deve decidir por equidade o caso concreto, a exemplo do 140, parágrafo único do CPC de 2015. Importante dizer aqui. E vejam, né? A LINDB também regulamenta, pessoal, questões de aplicação da norma jurídica no tempo. Então, o artigo 6º da LINDB nos diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, né, efeito erga omnes, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. E pode-se ainda conceituar as categorias, né, as categorias elencadas, né, da seguinte forma, tá? Essas categorias elencadas no artigo 6º. O que é o direito adquirido? É o direito material ou imaterial incorporado no patrimônio de uma pessoa natural, uma pessoa física natural, ou ainda de uma pessoa jurídica, ou ainda de um ente despersonalizado, né? Então, o parágrafo 2º nos diz: consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixado ou uma condição pré-estabelecida, uma condição inalterável, arbítrio de outrem, tá? E o que é o ato jurídico perfeito? É a manifestação de vontade lícita emanada por quem esteja em livre disposição, né? Enfim, aqui é importante, né? O parágrafo 1º, inclusive, nos diz: reputa-se ato jurídico perfeito já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. E a coisa julgada é a decisão judicial que foi prolatada, né, e da qual não cabe mais recurso, certo? Além disso, pessoal, sobre a aplicação da norma jurídica no espaço, o artigo 7 da LINDB, 7º da LINDB, vai dizer: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. E o artigo 19 também é importante aqui destacar: reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsules brasileiros na vigência do Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942, desde que satisfaçam todos os requisitos legais, certo? E aí, pessoal, por fim, nós vamos falar de antinomia aqui na nossa aula, que é quando existe mais de uma lei para o caso concreto. Vamos lá, então. Olhem só. Quando a gente fala de antinomia,
é quando nós temos duas normas e duas normas que são conflitantes. As duas são válidas, as duas, né, foram aí emanadas de autoridades competentes. Então, né, você não pode dizer de forma específica, de forma ali, né, de pronto, qual seria aplicável ao caso concreto. E aí o professor Norberto Bobbio, ele apresenta 3 critérios para a solução desses choques de normas, né, quando existe mais de uma norma aplicável ao mesmo caso concreto. O critério cronológico, que nos diz que a norma posterior prevalece sobre a norma anterior, né, a posterior prevalece sobre a norma anterior. O critério de especialidade, que nos diz que a norma especial prevalece sobre a norma geral, a norma mais específica, portanto, prevalece sobre a norma mais abrangente, geral, e o critério hierárquico, né, a norma superior prevalece sobre a norma inferior. E aí nós temos algumas considerações. Vejam, o critério cronológico, ele consta no artigo 2º da LINDB, né? E ele acaba sendo mais fraco, digamos assim, né? E o critério da especialidade é o intermediário e da hierarquia, normalmente a doutrina classifica como mais forte, né? Tendo em vista ali a sua previsão constitucional, né? Artigo 5º caput da Constituição, certo? Importante aqui a gente dizer isso também. E vejam só, além disso, né, nós podemos classificar essas espécies de antinomia como antinomias de primeiro grau, se o conflito envolver apenas um dos critérios, ou ainda se o conflito envolver mais de um desses critérios, cronológico, de especialidade ou hierárquico, nós então podemos dizer que já é uma antinomia de segundo grau, certo? E aí a solução desse conflito será de acordo com metacritérios, tá? Metacritérios, certo? E aí será uma espécie de antinomia aparente, né? Digamos assim, ou antinomia real, certo? Se a solução, né, ela pode ser resolvida com esses metacritérios, né? Com esses critérios expostos, digamos assim, será uma antinomia aparente. Caso contrário, será denominada como uma antinomia real. E aí, pessoal, né, é possível também que a gente analise os conflitos das seguintes maneiras, né? No caso de conflito entre uma norma posterior e uma norma anterior, né, no caso de antinomia aparente, valerá a primeira, né? Claro, como dissemos antes, valerá a primeira pelo critério cronológico, né? Caso de antinomia de primeiro grau aparente. No caso de norma especial, deve prevalecer, como dissemos antes, né, a norma especial sobre a geral, né? A norma especial em conflito com uma norma geral prevalece a especial. É o critério da especialidade, né? É outra situação de antinomia de primeiro grau aparente. Havendo conflito entre norma superior e norma inferior, prevalecerá, né, é claro, né, a primeira pelo critério hierárquico, né, a norma superior prevalece sobre a inferior, e aí também é uma situação de antinomia de primeiro grau aparente. E quanto às antinomias de segundo grau, que aí envolvem critérios diferentes, nós temos as seguintes disposições. Vejam, né? É um conflito de uma norma especial, por exemplo, e anterior, né? Ela é mais antiga, mas ela é mais específica, e uma outra que seja mais geral, mais genérica e posterior, né? E mais nova, mais recente. Aí vai prevalecer o critério da especialidade, prevalecendo a primeira norma. Então, o critério da especialidade acaba sendo mais forte, né, que o critério da cronológico, né, da anterioridade ou, enfim, posteridade. E, além disso, havendo conflito entre uma norma que seja superior e mais antiga, né, superior e anterior, e outra que seja inferior, porém, né, posterior, mais recente, prevalece também a primeira, prevalece o critério hierárquico do que, né, o critério, digamos assim, do que o critério cronológico, perdão. E além disso, né, a gente tem que perceber que aqui seria um caso também de antinomia de segundo grau aparente, né? E aí, para se finalizar, nós podemos ter também um conflito entre uma norma que é geral, mais genérica e é superior, né, e outra, né, norma especial, bem específica, porém inferior hierarquicamente.
E aí, né, digamos assim, não há um metacritério de solução desse conflito, né? E aí sim, pessoal, neste caso específico, surge o que os autores chamam de antinomia real, tá certo? E aqui nós podemos destacar algumas outras questões também, né? Então, vejam, havendo choque entre os critérios hierárquico e de especialidade, há uma solução também pelo poder legislativo e outra pelo poder judiciário. Então, solução pelo poder legislativo seria no sentido de caber edição de uma terceira norma, dizendo qual das duas normas em conflito é que deve ser aplicada, e uma solução pelo poder judiciário, né? Que aí o caminho é a adoção do princípio máximo de justiça, né? Podendo o magistrado, então, de acordo com a sua convicção e aplicação do artigo 4º e artigo 5º da LINDB, né? E ainda o 8º do Código de Processo Civil de 2015. Mas claro que esse caso de antinomia real é muito mais complexo, né? E aí importa ressaltar que o artigo 4º da LINDB nos diz que, né, vejam, é permitido ao magistrado aplicar a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, sem que seja essa a ordem, né? Não é necessário seguir a ordem. E ainda o artigo 5º preceitua que o juiz deve buscar a função social da norma e as exigências do bem comum, certo? Importantíssimo isso também, né? E além disso, pessoal, né? Nós precisamos ter em mente que, além de todos esses dispositivos que dizem respeito à lacuna, antinomia, características gerais da lei, enfim, da norma jurídica, nós temos outros dispositivos na LINDB que merecem leitura e merecem atenção. Essa aula, então, portanto, foi uma aula de revisão para os meus alunos dessa turma. Espero que tenham gostado e que leiam a lei na sua íntegra, busquem doutrinas que eu citei aqui, esse tem na nossa aula ao vivo também, importantíssimo, né? E gostaria de lembrar aqui que esta aula de hoje, esse conteúdo que eu apresentei para vocês, foi elaborado com base no Manual de Direito Civil do professor Flávio Tartucci e também no compêndio, de introdução ao direito da professora Marilena Diniz, de modo complementar, né? Outras obras também, Silvio Rodrigues, entre outros, enfim, foram utilizados, tá certo? Um abraço grande a todos e todas, espero que tenham gostado e até mais, até a próxima aula.